Amém. Então, nós vamos dar início aqui ao nosso estudo aqui e vamos iniciar orando. Eu quero pedir para o pastor Celso fazer essa oração aqui para a gente dar início ao nosso curso aqui de oração eficaz. Tá bom? Pode orar aí, Celso? Quem posso orar? Todos Amém. me ouvem? Obrigado. Pode. Amém. Obrigado, meu Deus. Estamos muito felizes, Pai, por esse momento tão precioso. Amém. Já aprendemos, meu Deus, a ter intimidade contigo, aprendermos a orar. E não Glória a somente orar, Deus. mas entendermos, Senhor Deus, a tua vontade e o que o Senhor nos deixou de instrução na tua palavra, Amém. para crescermos, Senhor Deus, no entendimento de como viver uma vida de oração eficaz. Amém. Então, Pai, eu peço a tua bênção sobre a vida do Antônio, que vai estar ministrando, Amém. tua sabedoria, que ele Amém. possa falar com graça e sabedoria, meu Deus. Amém. Todos aqui, Pai, em nome de Amém. Jesus, Amém. possam também ter os ouvidos, meu Deus, abertos à tua verdade. Que a tua verdade possa, Senhor, penetrar os nossos corações e nos fazer pessoas não só ouvintes, mas operosos praticantes, como tu nos ensinas. Que isso realmente possa nos levar a um outro nível de relacionamento em Amém. oração, Glória a Deus. possa também, Senhor, atingir toda a nossa vida e toda a nossa história, toda a nossa família. Em nome de Jesus. Amém. 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 Então, eu vou passar algumas orientações, né, aqui no nosso estudo. Com relação aos microfones, eu peço que vocês mantenham os microfones desligados. Se alguém, durante aqui a ministração, quiser tirar alguma dúvida, alguma pergunta, pode abrir o microfone, né? Pode me interromper. Aí a gente, vamos, na medida do possível, estar respondendo, tá? De preferência, no final do estudo aqui, é até melhor, né? Mas, de repente, no meio aí, pode entrar alguma dúvida e a gente pode solicitar sim, né? Pode abrir o microfone e chamar. Antônio, eu não entendi tal coisa, eu não estou entendendo isso aqui direito, tá? Tá bom? Vamos procurar ser até um pouco participativo aqui. Então, glória a Deus, né? Louvado seja Deus. Então, a Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor, né? Então, pela graça de Deus, seguindo uma direção de Deus, né? Tenho certeza que é a direção de Deus para a minha vida, a gente estar vindo aqui e estar desenvolvendo nas segundas-feiras, né? Um curso prático e aprofundado sobre oração eficaz. Eu acredito, né, que eu já comentei aqui com algumas pessoas que entraram antes, que vai ter uma duração de pelo menos 3 meses, né? Esse curso que a gente vai estar ministrando aqui todas as segundas-feiras pelo Zoom, no horário das 8h30 às 9h30. E ao final, né, nós vamos verificar até uma possibilidade com a igreja, com o governo, da emissão de um certificado do curso para os participantes, tá? Então agora, como aula introdutória, né, hoje eu vou falar um pouco sobre o que nós estaremos estudando neste curso, né? Então, neste curso, nós vamos aqui estudar juntos o que a Bíblia nos ensina sobre oração eficaz, que é a oração que Deus responde e que produz resultados. Como aqui está descrita lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16, na versão Almeida Revista Atualizada, diz assim: muito pode, por sua eficácia, a oração de um justo. Então, a oração feita por um justo tem eficácia, produz resultados eficazes, e é nesse assunto, em cima desse tema, que nós vamos estar estudando juntos aqui com a graça de Deus e a permissão de Deus. Então, eu vou basear esse nosso curso barra estudo, aqui tendo como norte, como base, o livro, esse livro aqui, ó, Oração Eficaz, né? Espada do Espírito, do Colin Dyon, né? Esse livro aqui que
Eu tenho até o PDF dele, né? Se alguém quiser, eu disponibilizo ele. E é só para vocês terem uma noção da minha bibliografia, né, de estudo. Eu tenho esse livro aqui, Orando a Palavra, da Valnice Milhomens. Eu tenho esse do Paul Young Cho, né? Orando com Jesus. Eu tenho esse Poder da Oração pela M.M. Baldes. Eu tenho do Timothy Keller, Oração Experimentando Intimidade com Deus. Autoridade na Oração, Oração Intercessória, Poder da Oração Intercessória, Orações Profundos, Revelações Profundas, do Hernani Santos, e a continuação daquele livro que é o Derretimento dos Servos. Então, e tem mais um pouquinho aqui. Então, tem conteúdo, né? Conteúdo. A gente tem conteúdo para estar repassando aqui para vocês, tá? Esse livro aqui do Colin Dyle, né, que a gente vai ter ele como base, ele é, na verdade, um compilado de estudos baseados na palavra de Deus sobre oração eficaz. Então, ele, de forma bem didática, o autor ali, com muita excelência, ele vai nos trazer ensinamentos muito importantes sobre esse tema, dentro dos princípios da palavra de Deus, claro, né? Que é a Bíblia Sagrada. E eu vou usar esse livro como base e eu vou complementando, né, com conteúdos desses outros autores, né, que eu mostrei aqui. Então, ele vai ser como base e os outros a gente vai complementando. Alguém falou alguma coisa? Ah, o áudio do Luiz está aberto. O áudio do Luiz está aberto. E também, claro, né, com a minha própria experiência, né, de vida cristã, de oração, né, de prática de oração acumulada em mais de 36 anos de vida e prática cristã. Eu quero dizer, então, com isso, né, essa introdução nossa, mostrando essa bibliografia aqui, é que nós vamos estar falando de coisas profundas, né, relacionadas com a nossa vida de oração, com a vida de oração do cristão, que sem qualquer exagero, se vocês conseguirem acompanhar e entender o que vai ser passado aqui durante este curso, né, e aplicar esses princípios na vida de vocês, isso vai ajudar vocês com certeza a experimentarem uma transformação total em todas as áreas da sua vida, né? Assim como eu tenho experimentado e visto na minha vida e na vida da minha família e na vida de muitas pessoas com quem eu tenho tido contato, né, ao longo desses mais de 36 anos servindo a Deus. Então, eu vou estar mostrando para vocês, né, dentro dos princípios e ensinamentos da palavra de Deus, o real motivo pelo qual nós precisamos urgentemente aprender a orar de forma correta, né? Mas como assim, Antônio? Orar de forma correta, né? Não é só orar, a gente não é somente orar, né? Quer dizer, então, que tem jeito certo e jeito errado de orar? Claro que tem, né? E não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que fala isso, né? E se a gente não souber, a gente não buscar aprender a orar como convém, da forma correta, muitas das bênçãos de Deus ficarão retidas e ficarão impedidas de vir sobre as nossas vidas, exatamente pelo fato de a gente não saber orar como convém. Então, nós vamos nos aprofundando nesse assunto durante o nosso estudo. E como eu citei na igreja ontem, né, quem estava na igreja ontem, tem tipos de orações que a própria palavra de Deus diz que Deus não vai atender, né? Eu falei ontem, eu vou citar aqui também, né? Vou repetir aqui, por exemplo. A Bíblia diz em João 9,31 que Deus não ouve a pecadores. Em Tiago 1,6 diz que aquele que ora, mas não tem fé, não pense que receberá alguma coisa de Deus. Em Jó 35:12, diz que Deus não recebe oração de arrogantes. Em Tiago 4:3, diz que Deus não responderá orações feitas com intenções erradas ou por motivos errados. Em Zacarias 7:11, diz que Deus não ouve a oração de corações duros. Em 1 Pedro 3,7, diz que as orações, né, do marido que maltrata a esposa não serão ouvidas, ficarão impedidas.
Em Provérbios 28:9, diz que quem desvia os seus ouvidos de ouvir a palavra de Deus, até as suas orações são abomináveis. Então, um negócio muito sério, né? E claro, que se a Bíblia ensina que tem orações que Deus não ouve e ele não atende, por outro lado, a Bíblia também me fala e me ensina que tipos de orações Deus ouve e ele atende de forma positiva. E nós vamos nos aprofundar nisso durante os nossos estudos aqui às segundas-feiras. E para que vocês aqui já comecem a ter uma ideia da importância de aprender a orar de forma correta, ou seja, a fazer uma oração que seja eficaz e que produza resultados, uma oração que Deus atende. Eu vou citar aqui uma passagem que está lá em Tiago, capítulo 4, versículos 2 e 3, que diz assim: Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras e não têm porque vocês não pedem. E quando pedem, não recebem, porque vocês pedem por motivos errados ou com más intenções, né, em alguma outra tradução, para gastar em seus prazeres. Esse texto aqui de Tiago, ele nos fala de pessoas que têm uma vida miserável, né? Que não conseguem alcançar nada em Deus, que não conseguem alcançar as bênçãos e os favores de Deus através da oração, né? Vivem ali em lutas, fazendo guerras, ou seja, se metendo em muitas situações ruins, em confusões, vivem frustrados, confusos. E aqui o texto ele nos fala e nos mostra a razão disso. Uns deixam de receber porque não pedem, ou seja, que eles não oram, e outros eles até pedem, quer dizer, eles até oram, né? Mas eles oram de forma errada, com motivações erradas, com más intenções, né? Que é para usar de forma egoísta para satisfazer os seus próprios prazeres, né? Para satisfazer somente a si mesmos e as suas ambições carnais. E por causa disso, essas pessoas deixam de usufruir dos benefícios e das bênçãos de Deus, que deveriam vir exatamente por meio da oração e não recebem. Ou porque não oram, ou porque mesmo que orem, né, não sabem orar como convém. Então, agora pensa aqui comigo, né? Se uma pessoa que ora de forma que não convém, né, deixa de experimentar e de viver uma vida de vitória, uma vida abundante em Deus. Imagina uma pessoa que nem ora, né? Nem como convém, nem como não convém. Quer dizer, ela desistiu da oração, né? Então a consequência vai ser o quê? Vai ser o caos na vida dela, né? É... Deixa eu só voltar aqui. Então, isso o que a gente tem, e é isso que a gente tem visto hoje em dia, né? Na igreja da atualidade. Eu não estou falando aqui especificamente da nossa igreja, né? Eu estou falando da igreja de uma forma geral, né? Dos cristãos de uma forma geral. E a maioria das pessoas que vão para as igrejas, que frequentam cultos e reuniões evangélicas, a maioria delas se acostumaram a viver uma vida sem oração, né? Porque as suas próprias lideranças, elas não dão devido para uma vida de oração, né? Então aqui vai um alerta até para os líderes, para os que estão em posição de liderança na igreja. Se você é espiritual, se você é uma pessoa espiritual, se você é uma pessoa dedicada a buscar intimidade com Deus, se você tem gastado seus dias no secreto com Deus, a igreja, né, os irmãos, o grupo que você vai estar à frente ali, né, ela será um grupo, será uma igreja de oração, será uma igreja espiritual. Se o líder for profundo em seu relacionamento com Deus, a sua igreja também será. E tem um princípio aqui: ninguém pode dar o que não tem. Não tem como alguém disfarçar que é de oração. Ou a pessoa é de oração, ou ela não é. Então ela só pode dar o que ela tem, se ela não é de oração.
Como é que ela vai incentivar as pessoas a orar se ela mesma não tem uma prática consistente de oração em sua vida? E sabe o que é pior, né, do que viver uma vida sem oração, né? Viver ali uma vida, né, de uma pessoa que não ora, é acreditar, né, essas pessoas acreditarem que elas vão conseguir vencer as batalhas da vida sem usar essa ferramenta espiritual, né? Essa arma de batalha espiritual que Deus nos deu, que é a oração. O fato é que a maioria dos crentes acaba perdendo muitas de suas batalhas, né? E de suas guerras que poderiam ser ganhas através da oração. E qual que é o resultado disso? Da falta de oração na vida de muitos crentes. O resultado é o que está diante dos nossos olhos: famílias destruídas, desestruturadas, aumento cada vez maior do número de pessoas com ansiedade, depressão, pessoas que se suicidam, que desistem da sua própria vida, né? Filhos perdidos, se perdendo em todo tipo de vícios, né? Em jogos, vícios na área sexual, vícios em drogas, pessoas com finanças totalmente travadas, e as pessoas elas não estão entendendo, né, não estão percebendo que muitas perdas, que muitos flagelos que elas estão sofrendo e vivendo são batalhas que, antes de tudo, não foram vencidas no campo espiritual. Lembre-se do que a Bíblia fala, né? Que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, né? Não é contra os seres humanos, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, este mundo ele tem um príncipe, que governa esse mundo, que é o diabo. E Jesus ele disse: aí vem o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. Por isso que nós temos que viver uma vida de oração e nos revestirmos diariamente de toda a armadura de Deus, né? Como é que a gente se reveste de toda a armadura de Deus? Por meio da oração, da obediência à palavra de Deus em nossas vidas. Mas como, né? Então, agora presta atenção aqui no trocadilho que eu vou fazer aqui, ó. Mas como vamos poder obter poder para poder praticar a palavra de Deus, né? Em nossas vidas. Como? Como, né? Afinal, as leis, os mandamentos, as ordenanças de Deus são espirituais e nós somos carnais e sujeitos à prática de todo tipo de pecado. É ou não é? Né? Nós pecamos. Por que nós pecamos? Porque somos pecadores. Essa é a nossa natureza. O natural do pecador é pecar, né? O abacate, o abacateiro, né? Não sei se é o nome da árvore, né? O abacateiro produz abacate, né? O limoeiro produz limão. Nós pecamos porque nós somos pecadores. Essa é a nossa natureza, né? Nós somos salvos por Jesus? Somos. Nós nos convertemos a Jesus? Sim. Mas a nossa conversão e a nossa salvação, ela se dá no nosso espírito. Carne não se converte. Hormônios não se convertem. O que a Bíblia ensina que a gente tem que fazer com a nossa carne, então? Nós temos que mortificar a nossa carne. Nós temos que fazer morrer a nossa natureza terrena, né? Então, qual que é a solução? Eu posso afirmar que não tem outra forma, né? Mais eficaz que não seja nós desenvolvermos na nossa vida, né, a prática diária da oração, e melhor ainda, se for praticada juntamente, né, com a prática regular de jejum também, né? Então a gente fala que praticar o jejum junto com a sua irmã gêmea, que é a oração. Ou seja, nós precisamos jejuar e orar frequentemente, né? E de forma consistente. Porque a prática constante dessas disciplinas espirituais vai nos capacitar, pela ação do Espírito Santo nas nossas vidas, a que a gente, ao ler, meditar e estudar a palavra de Deus todos os dias,
que a gente possa obedecer ao que Deus nos ensina na sua palavra, guardando os seus mandamentos. Antônio, mas nós temos que obedecer os mandamentos, né? Nós em Cristo, nós não deixamos de estar debaixo da lei para estarmos debaixo da graça, né? Pois é. Então nós vamos tratar nos nossos estudos sobre esse assunto aqui também, né? Aqui no nosso estudo sobre oração eficaz. Mas tenha em mente que em Cristo nós somos libertos da obrigação de cumprir a lei, ou seja, os mandamentos de Deus para que a gente possa ser salvo. Uma vez que nós somos salvos, não pela obediência à lei, né? Nós não somos salvos pela obra obedecendo os mandamentos da lei. Né? Nós somos salvos pela graça, sem mérito nenhum, sem merecimento nenhum da nossa parte, mas pelo sacrifício de Jesus em nosso lugar. Contudo, essa graça que nos salva, ela não apenas nos salva, mas ela nos capacita também a obedecer aos mandamentos de Deus, né? E a partir daí, nós passamos a obedecer os mandamentos da palavra, não para a gente ser salvo, né? Mas porque a gente já é salvo e para perseverar na salvação. Então, nós somos salvos e precisamos perseverar na salvação. Por isso que a palavra fala, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, nós somos salvos e precisamos perseverar na salvação, né? Então, quem é salvo e ama a Deus, lhe obedece e guarda os seus mandamentos, conforme Jesus mesmo disse. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e viremos para ele e faremos nele morada. João 4, 23. No 21 fala que que eu me manifestaria a ele, né? Aqui no 23 fala que o Pai, o Filho e o Espírito Santo vêm fazer morada em nós, nas nossas vidas. Então, vivendo em obediência a Deus, somos capacitados por Ele para deixar, então, de obedecer à nossa natureza pecaminosa e assim vencer as nossas guerras e batalhas. Se você prestar atenção, logo após a descrição ali em Efésios, né, da armadura de Deus, o que a Bíblia nos orienta? Em Efésios 6,18 vai dizer o seguinte: orando em todo o tempo. Orando quando? De vez em quando? Em todo o tempo. Certo? Com toda a oração, né? Toda a oração, né? Todo tipo de oração. Então, aqui no decorrer do nosso estudo, nós vamos aprender os diversos tipos de oração descritos na Bíblia, né? Que a Bíblia nos ensina. Porque cada tipo de oração é para um propósito específico. Então, continuando aqui, com toda a oração e súplica no Espírito. Quer dizer, não é com a minha carne, né? Não é com a minha mente, não é com a minha racionalidade humana limitada, mas é no Espírito, dirigida pelo Espírito Santo e vigiando nisso. Quer dizer, precisamos vigiar, né? Precisamos atentar a isso, vigiando nisso com toda a perseverança. Então, nós precisamos orar e perseverar em oração, né? Sermos constantes, sermos consistentes na oração e súplica por todos os santos. Quer dizer que nós temos a responsabilidade de orar não somente por nós, mas também pelos nossos amados irmãos em Cristo. E nós podemos afirmar, pelo que a palavra de Deus nos ensina, que muitos estão sofrendo hoje justamente por não dominar a prática da oração eficaz. Agora pense comigo. Se o mundo espiritual, ele luta tanto para fazer morrer, para fazer minguar, para destruir a sua vida de oração, isso já deve ser um indicativo, né? Um bom indicativo de que essa prática deve ser algo muito importante e primordial para uma vida vitoriosa. E deixa eu te contar uma coisa. O principal alvo do seu inimigo, do inimigo das nossas almas, é te fazer parar de orar. Porque ele sabe que se ele conseguir
te afastar da oração, você se torna uma presa fácil para ele alcançar os objetivos dele na sua vida. E não é à toa que é uma luta para reunir o povo de Deus para orar. Povo de Deus. É uma luta para a gente levar o povo para orar. Então, nós podemos dizer que o inimigo ele tem tido êxito no seu intento contra a vida da maioria dos crentes, porque ele tem conseguido afastar os crentes da oração, lançando a ideia de que a oração não é algo tão importante, né? Não é algo tão primordial. E isso é o que acontece nas igrejas modernas, né? Elas substituíram a reunião de oração. Alguém que está com o áudio aberto, Lucilene, por favor. Elas substituíram a prática de oração por outras práticas de ajuntamento, né? As pessoas fazem reuniões, as pessoas se reúnem, dizem que estão ali se relacionando, marcam churrascos, festas, futebol, vão ali para jogar conversa fora, entre aspas, mas marcar para se reunir para orar, para jejuar, praticamente, na sua maior parte, ninguém faz isso. Ninguém. Então, isso é uma doutrina satânica, é obra do diabo. Por quê? Porque nos afastando da oração, ele está nos afastando da intimidade. Então, podemos entender que a dificuldade de reunir o povo ou de motivar o povo a orar não deixa de ser também uma questão espiritual, né? Mas eu creio, em nome de Jesus, que essa realidade vai mudar, vai ser mudada com a intervenção de Deus, por meio das orações, por meio da oração de irmãos e de irmãs perseverantes em oração, de oração insistente e consistente, né? Clamando a Deus, né? E até chorando nas madrugadas, para despertar o seu povo, o povo de Deus, para o buscar e para voltar a se relacionar com ele no secreto, né? Esses tem sido também um dos motivos principais das minhas orações nas madrugadas, do meu clamor e do meu choro, certo? Eu tenho chorado por isso, eu tenho clamado por isso, tenho derramado lágrimas por isso. Que Deus desperte o povo dele para que busquem a Deus em oração. Irmãos, nós temos que entender que sem oração não existe vida verdadeira com Deus, porque é por meio da oração que nós nos relacionamos de forma verdadeira e profunda com Deus. Não tem outro caminho, né? Por meio da oração, você tem a Deus e Deus tem você. Você se entrega a Deus e Deus se revela a você. Tem uma frase de Gene Guion que diz o seguinte: ou é tudo ou nada. Deus é tudo e você é nada. Fora isso, tudo é mentira. Então, falando mais sobre oração, nós podemos dizer que quase todo mundo, quando se vê diante de algo que vai ali acima das suas capacidades, ou diante de uma grande necessidade emergencial de socorro, quando não tem mais a quem recorrer, não importa se é um cristão, um agnóstico, um ateu, né? Homens, mulheres e crianças vão pedir ajuda aos céus, né? A algum ser divino, por alguma ajuda divina, em tempos de grande dificuldade e de aflição, quando não tem mais a quem recorrer, né? Até os ateus vão clamar a Deus, né? Vão pedir socorro a Deus. E o fato é que para muitos a oração acaba se tornando o seu último recurso. Só vão orar quando estiverem desesperados com alguma situação ou acontecimento trágico, né, que ocorrer em suas vidas. Aí vão correr desesperados, né, para orar e para pedir ajuda em oração. E na sua maioria essas pessoas, elas não estão ali nem certas de a quem elas estão se dirigindo, né? Nem do que esperar como resultado de suas orações. E se elas não forem atendidas, se a sua necessidade emergencial não for solucionada segundo as suas próprias expectativas,
para elas já é, entre aspas, uma prova de que Deus não existe. E por outro lado também, se a necessidade desaparece, ficam até agradecidas ali por um momento, né? Mas logo elas voltam às suas vidas, né, aos seus prazeres, voltam a se esquecer de Deus, de buscar a Deus, até aparecer uma nova necessidade ou emergência. Isso é o que acontece com a maioria das pessoas. Só que para nós cristãos, que dizemos crer em Deus, essa realidade deveria ser bem diferente. Orar deveria ser tão natural para o cristão e instintivo quanto respirar, e não deveria se restringir, se limitar apenas a pedir a Deus que supra as nossas necessidades. Deveria, acima de tudo, ser uma prática diária de uma expressão de um relacionamento íntimo com o nosso Deus, né? Que é o Deus vivo e verdadeiro, o verdadeiro Deus que quer se relacionar de verdade com cada um de nós. E eu quero destacar aqui pelo menos 3 objetivos principais desse curso, né, que nós vamos estar desenvolvendo, né, nas segundas-feiras, né? Hoje é só uma aula introdutória. Então, os 3 objetivos principais sobre oração eficaz que nós vamos estar desenvolvendo. Primeiro, ajudar os irmãos a conhecer melhor o que a Bíblia fala sobre oração. Segundo, apresentar os irmãos a uma empolgante e transformadora vida de oração e de intimidade com Deus, para conhecer a Deus de verdade, não apenas de ouvir falar, né? Aprendendo a ouvir e a discernir a voz de Deus, né? A real voz de Deus, e ter uma vida guiada, dirigida pelo Espírito de Deus. Afinal, como diz a Bíblia, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Terceiro, encorajar e equipar os irmãos para poder transmitir a outros esse seu entendimento e o seu entusiasmo pela transformação que ocorreu em suas vidas e de suas famílias e de todas as áreas da sua vida por meio do conhecimento e da prática desse conhecimento em suas vidas sobre oração eficaz, né, que produz resultados reais e consistentes. Eu quero dizer aqui, né, que eu estou certo de que eu não preciso ficar falando aqui para ninguém, né, que você deveria orar mais. Todos os cristãos, em todo lugar, se sentem assim, qualquer que seja a sua maturidade espiritual. Tem pessoas que até têm ajudado outros crentes a orar com mais eficácia. Só que nenhuma dessas pessoas está totalmente satisfeita com a qualidade de sua própria vida de oração. Porque o detalhe é que, ainda que saibamos que deveríamos orar mais, podemos não estar certos do porquê deveríamos orar, como deveríamos orar ou o que deveríamos orar. E eu creio que esta é a razão que Deus tem colocado no meu coração e me direcionado para dedicar um tempo, né, um tempo especial, para que com qualidade, através da ministração deste estudo, né, deste curso, ajudar ainda mais irmãos a aprender como orar de forma eficaz, segundo a Bíblia, né, segundo os princípios da palavra de Deus, de forma a experimentar verdadeira transformação em todas as áreas da sua vida, né? Seja espiritual, familiar, profissional, seus relacionamentos, etc. Uma vida de intimidade com Deus, uma vida realmente, uma oração eficaz com resultado, transforma todas as áreas da nossa vida. E falando sobre Bíblia, você pode perceber pela Bíblia, ali, por exemplo, na época dos acontecimentos, ali em Lucas capítulo 11, a gente pode ver que os discípulos ali, eles tinham estado em companhia de Jesus, né? Eles estavam ali com ele um bom tempo já, né? Acompanhando, seguindo Jesus de perto. Ou seja, eles tinham visto Jesus em ação várias vezes. Eles próprios já tinham pregado, já tinham sido enviados ali de 2 em 2, já tinham expulsado demônios. Eles viram na prática os demônios se sujeitarem às ordens deles e saírem das pessoas. Eles tinham recebido autoridade para curar enfermos. E também nós podemos dizer que desde a infância eles já tinham aprendido a orar.
nas sinagogas judaicas e no templo, né? Eles tinham até mesmo presenciado e visto de perto Jesus orar, mas ainda assim eles sentiram necessidade de pedir a Jesus: ensina-nos a orar. Então, a paixão deles por Jesus e o exemplo da vida de oração de Jesus inspiraram os discípulos a querer aprender a orar como Jesus orava. Eles tiveram o entendimento de que, apesar de um bom tempo ali andando com Jesus e da experiência religiosa que eles já tinham dentro da religiosidade judaica, eles eram principiantes. Eles sabiam muito pouco sobre esse tipo de oração eficaz, que produz resultados reais, que move os céus, né? E por isso eles entenderam que eles precisavam então aprender do seu mestre Jesus como orar. O fato é que muitos de nós aprendemos a orar vendo e ouvindo outros orarem, né? E esta é a razão, porque você pode reparar que muitos cristãos de certas tradições e denominações, eles oram ali parecido, né? De forma semelhante, né? Mas se a nossa vida cristã, pessoal, coletiva e corporativa, certo? Deve ser moldada à semelhança de Cristo. Nós precisamos basear cada aspecto dela mais na palavra de Deus do que na experiência humana, quer dizer, através de orações de outras pessoas. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 16 a 17, Paulo nos lembra que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra, né? Então, toda a escritura, todo o ensinamento da palavra de Deus é proveitoso e, com certeza, isso não é diferente em relação ao tema oração. Então, este curso barra estudo, que eu vou estar passando para crescimento e amadurecimento, né, na nossa fé, né, nós vamos estar aqui desenvolvendo e crescendo juntos aqui. Eu creio que ele é essencialmente destinado a vocês, meus irmãos e minhas irmãs, crentes em Jesus, que estiverem preparados para decidir colocar de lado as suas próprias ideias sobre o que vocês acham que é oração. Pois o que nós vamos fazer é estudar a palavra de Deus para descobrir e aplicar os princípios bíblicos relacionados com a oração. Eu quero, desde já, dar um conselho aqui para um melhor aproveitamento do nosso estudo aqui. Um conselho prático: traga material de estudo, traga caneta e papel, traga um caderno de anotações, busque anotar o que está sendo falado, né? Para você ler e meditar depois em alguma referência bíblica, né? Anotar é importante, porque ao anotar, você está dizendo para você mesmo, né? Para o seu cérebro que aquilo que você está ouvindo é importante e que precisa ser guardado. E fazendo assim, vai te ajudar também a fixar melhor, né, em sua mente o que está sendo falado. Existe um velho ditado chinês que diz assim: se eu ouço, eu esqueço. Se eu vejo, eu entendo. Se eu faço, eu aprendo. Então, essa é a base de todo tipo de estudo. Quer dizer, aqui durante a aula, você vê e ouve. Então, você entende, né? Agora, quando você faz algo, né? Ou seja, quando você pega ali caneta e papel, um caderno de anotações, aí você anota principalmente os pontos que você entender ser mais importantes ali da aula, né? Você aprende. Tanto é que a matéria mais fácil de se aprender é matemática, né? Não de se entender, de se aprender, porque matemática você aprende fazendo, 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 é ou não é? Então, eu deixo aqui essa dica. Para compreender melhor, participe fazendo, ou seja, anotando o que você puder, que vai ali aumentar a sua capacidade de compreender e de reter o que está sendo passado. Isso serve para qualquer aula ou estudo que você for fazer
ou participar. Então, fica a dica. Então, preste atenção e reflita em cada pergunta, refletindo sobre cada ponto à medida que a gente for formulando aqui no nosso curso, né? E você vai anotando, né? Vai tentando responder, e ao final de cada aula, você vai notar que ao final de cada aula, né? Nós vai ter uma atividade prática, né? Do que a gente falou, né? Vai ter os questionamentos, né? E em cada questionamento que for feito por mim ou por quem estiver participando, que a dúvida de um pode ser a dúvida de outros, né? E se precisar, para quem tiver interesse, eu vou disponibilizar o material da aula para vocês depois, né? Analisar com calma, para poder estudar melhor com calma. O meu conselho e também o cuidado que eu vou buscar ter aqui no nosso estudo é no sentido de que nós precisamos ter o cuidado, antes da gente passar para uma nova sessão no nosso estudo, da gente pensar e refletir cuidadosamente sobre as implicações do que a gente está estudando. Para eu que estou ministrando e para vocês que estão aqui comigo participando desse estudo. E principalmente, vamos dar lugar, vamos permitir que Deus fale com cada um de nós enquanto a gente estuda a sua palavra. Então, ao final de cada aula, vamos ter atividades práticas, né? Vamos responder questões sobre a aula. Então, preste atenção no que estará sendo passado, para a gente, ao final, a gente responder juntos ali as questões. Ou dependendo se for uma pergunta ou questão mais pessoal, você tem um tempo a sós, né, para você responder, né? Você e Deus ali, né? Para você meditar e colocar em prática na sua própria vida, né? Pela ajuda e inspiração do Espírito Santo. Então, vamos buscar prestar atenção no estudo da parte teórica, para a gente ter como base antes da gente iniciar essas atividades práticas aqui. Porque isso é o que vai garantir, né, que vocês, que nós, possamos sair deste estudo tendo, de forma bem clara, uma visão geral dos princípios bíblicos sobre oração e aplicar eles em todas as áreas da nossa vida. E essas atividades que nós vamos fazer aqui, eu acredito que vão te ajudar, né? Tanto a reter o que é mais importante, quanto a aplicar o conteúdo do que estamos aprendendo. E depois eu ainda vou disponibilizar para quem quiser esse material, né, dessas atividades, para que você também possa usar elas, né, essas atividades, para ensinar outras pessoas, tipo em pequenos grupos, né? Quem quiser, claro, né? E a ideia é sempre essa, da gente não reter o conhecimento, a gente compartilhar para multiplicar esse conhecimento no nosso meio, né, para abençoar cada vez mais e mais vidas. Afinal, o que é bom para nós, a gente sempre deve querer compartilhar para abençoar e ajudar outras pessoas que estão sofrendo, que estão apanhando exatamente por falta deste conhecimento. Assim como diz Oséias 4:6, o meu povo perece ou é destruído porque lhe falta o conhecimento. Então, sinta-se à vontade, sinta-se livre para usar esse estudo e distribuir e compartilhar com qualquer grupo, né? Com pessoas, com um grupo que você estiver participando e você estiver à frente ali, fica à vontade. Então, eu vou finalizar essa parte introdutória aqui do nosso estudo, dizendo que estabelecer um estilo de vida de oração bíblica é fundamental para desenvolver de forma eficaz e com consistência o seu relacionamento com Deus. E eu oro desde já para que, à medida que vocês forem avançando aqui neste curso/estudo, que cada um de vocês possa experimentar uma nova qualidade de vida de oração, de vida íntima com Deus, que aprenda de verdade a orar de forma eficaz e que venha a ter excelentes e profundas experiências com Deus e através disso da sua vida, a vida da sua família e das pessoas necessitadas ao seu redor. Que você seja um canal de bênçãos de Deus para a transformação das vidas com quem você tiver contato, aonde você estiver e para onde Deus te enviar. Amém? Então, aqui foi a nossa aula introdutória do nosso estudo sobre a importância deste assunto relacionado à oração eficaz. Na próxima semana, se Deus assim nos permitir, nós vamos voltar aqui
Então, nós vamos entrar no primeiro, né? Seguindo aqui, hoje foi introdução. Aí, no próximo tema do nosso estudo, que é a oração no Antigo Testamento. Então, para quem quiser acompanhar melhor o nosso estudo, é só me pedir que eu repasso aí o PDF do livro Oração Eficaz, que é o livro que a gente está usando aqui como base para o nosso estudo. E complementando, claro, o estudo, né, com os outros livros, né, as outras experiências que eu tenho acumulado aí durante esses 36 anos de vida de oração, servindo a Deus. Então, que Deus abençoe. Agradeço a presença, ó, 23 pessoas, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu só fechar a gravação aqui. Deixa eu ver. Só um minuto.